Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é José Laureano, sou estudante de doutorado, meu orientador é o professor Leonardo Dobbs. Eu quero apresentar para vocês hoje o tema sobre compostagem, produção de fertilizantes a partir de resíduos orgânicos. Solo, a base da base. Então, nesse primeiro momento, eu gostaria de comentar com vocês sobre a importância do solo. Então, o manejo do solo ele é fundamental para o crescimento e desenvolvimento das culturas e para a criação, né, de animais. Então, o solo é a base do sistema de produção. Historicamente, a humanidade tem utilizado formas de agricultura que degradam esse precioso recurso. Eu coloquei aqui uma figura, né, mostrando para vocês a camada do solo. E essa camada ela tem várias, né, várias áreas, intitulada, por exemplo, horizonte O, que é conhecido, né, aquela parte mais arável do solo. Chamamos também de humus, onde fica, na sua grande maioria, da matéria orgânica. Tem o horizonte A, que é o solo superficial, o horizonte B, o subsolo, tem o horizonte C, que são rochas fragmentadas, e tem o horizonte D, que são as rochas matriz, né, onde dá origem a tudo. Bom, então um solo saudável. Nessas figuras aí, estou demonstrando para vocês, para fazer um comparativo, né, entre solo convencional e o solo orgânico. Então, o solo orgânico é aquele que está cheio de vida, né? As raízes conseguem se penetrar mais, os micro-organismos, os seres vivos constituídos ali, né, que formam esse solo sadio, tanto do reino animal, vegetal e fungos, então estão todo naquele ambiente. Já o solo convencional, não. As raízes não têm uma boa penetração. Então, assim, consequentemente, a produtividade, o crescimento, a produção das plantas será, né, afetado. Então, como promover, então, a saúde desse solo doentio, desse solo que está degradado, que esse solo está fraco, que a produtividade está baixa? Então, existem várias práticas que podem ser realizadas, né? Tem a adubação orgânica, que é fruto, né? Esse material orgânico, ele é fruto da decomposição, né, de resíduos orgânicos das propriedades das cidades. Então, esse adubo orgânico, depois ele vai ser espalhado sobre o solo, ou sobre o canteiro, né, ou sobre uma área que estiver sendo preparada para uma lavoura, e assim ele vai constituir, ele vai promover, ele vai melhorar toda a questão ali orgânica daquele solo, daquela área. Existe também a cobertura vegetal, que é muito utilizada também. Essa cobertura vegetal é a utilização de material seco, né, de vegetação morta, conforme vocês estão vendo aí na foto, já com esse intuito, com esse objetivo, de manter a umidade, né, do solo ali por um período mais longo, consequentemente beneficiando, né, as culturas que estão sendo cultivadas ali. E tem também, senhores, a rotação de culturas. A rotação de culturas também é muito divulgado. Então, como o próprio já está falando, é em determinada área fazer rotações. Plantou, colheu, né? A cultura vai se desenvolver, colheu, e aí você já prepara, planta outra atividade, outra cultura. E pode ser feito também o consórcio de culturas, né? E um vai estar ajudando dentro dessa questão aí do desenvolvimento. Matéria orgânica. Então, o que seria essa matéria orgânica? Então, todo material de origem vegetal ou animal que se encontra no solo, independentemente do seu estado de decomposição. Então, quem são os fornecedores de matéria orgânica? Eu citei alguns aqui como exemplo, né? As plantas, né, através dos resíduos vegetais em diferentes estágios de decomposição, podemos lembrar das palhas, folhas, galhos, né? Tudo que existe nas nossas propriedades, serrapilheira e etc. Resíduo de animais, o esterco, né, das nossas criações, cama aviária, animais mortos, a biomassa microbiana de animais, resíduos sólidos, que está sendo muito utilizado, muito divulgado, que é a reutilização do lodo de esgoto, e o lixo urbano, né, das cidades. Então, depois que foi feita uma seleção, então, determinados materiais orgânicos poderá ser utilizado e passar pelo processo ali de decomposição e se transformar num excelente adubo. Matéria orgânica e adubação orgânica. Então, como chegar a esse ponto, né? Então, atualmente, existem duas técnicas principais para a produção de adubo orgânico. Tem a compostagem e a vermicompostagem. Então, a compostagem, eu vou comentar com vocês hoje todos os pré-requisitos, o que é necessário para você transformar aquele resíduo orgânico da sua propriedade, da sua casa, das cidades, ser convertido, transformado em excelente adubo, para ser utilizado no cultivo, né, no preparo ali das coisas.
Inclusive, vocês estão vendo duas fotos já mostrando, né, as leiras lá da compostagem, e do outro lado, a outra foto de vermicompostagem, a adição, né, das minhocas, já para melhorar mais ainda a estrutura desse composto orgânico. Então, o que vem a ser, então, o que é compostagem? Então, vários autores citam, né, sobre o seguinte conceito: é o conjunto de técnicas aplicadas para estimular a decomposição de materiais orgânicos por organismos, com a finalidade de obter, no menor tempo possível, um material estável, rico em substâncias úmicas e nutrientes minerais, formando assim um solo umífero. Outro conceito também que eu encontrei que diz o seguinte: é o ato de amontoar matéria orgânica fresca, de forma que a fermentação resultante dê origem, depois de certo tempo, a um adubo orgânico. Aí na foto aí está mostrando, né, o reaproveitamento dos resíduos orgânicos, né, das cidades, né, das casas, é feita ali uma seleção, é feita ali uma separação, ou então na propriedade rural, né, os resíduos orgânicos que vão aparecendo, surgindo no seu dia a dia, é feito as leiras, né, e ali tem todo o manejo adequado para que esse material orgânico se transforme realmente no composto orgânico. Então, por que fazer o composto orgânico, né? Alguns autores citam o seguinte, que o aumento populacional tem feito com que a demanda por alimentos seja cada vez maior, né? Que as populações das cidades estão aumentando e a turma precisa se alimentar, então é necessário realmente produzir mais alimentos. Portanto, o homem tem procurado aumentar a produção de alimentos. Então, a criação de animais, bovinos, suínos e aves, para a produção de leite, carne e ovos, e todos os seus derivados, tem aumentado muito no Brasil, anos após anos. E consigo aumenta também a questão dos dejetos. E precisamos dar um destino adequado, né, para esses dejetos. Então, quais são os objetivos, então, dessa compostagem? Reduzir a quantidade de resíduos produzidos nas produções, né, agrícolas. Por exemplo, restos culturais, resíduos agroindustriais e dejetos de animais. Consequentemente, eu estarei diminuindo a poluição ambiental, que é um grande problema, né? Tanto das propriedades rurais como também das cidades. Então, eu coloquei aqui algumas fotos para ilustrar. Por exemplo, essa primeira foto é a cama aviária, né? Nas regiões que têm grandes criações de frango, então vai ter esse resíduo, né? Assim que finaliza um determinado lote de animais. Onde nas regiões que tem, né, criação de bovino, então lá no curral, né, no estábulo, na vacaria, vai ter esse resíduo lá, esse esterco, e precisa ser recolhido, né? Então precisamos dar um destino adequado para isso. E outras criações, por exemplo, de coelho, de cavalo, né? E outras criações que poderá ser utilizado, né, esse resíduo transformado aí num composto, consequentemente um composto de excelente qualidade. Então, quais são as condições necessárias para a realização da compostagem? Então, primeiro ponto, local de fácil acesso. Que você vai precisar estar rotineiramente lá fazendo a questão do monitoramento. Está próximo de onde está armazenado o material palhoso, né? A grama, um capim, o material que você vai ter que utilizar como fonte aí de carbono. Está próximo a uma fonte de água. E vai ser preciso, né, estar umedecendo de 2 em 2 dias, de 5 em 5 dias, conforme for o seu trabalho, conforme for o material que você esteja utilizando. Está em local com baixa declividade, até 5%. Então, não pode ser né, uma região, uma área muito declivosa. Mas também não pode ser uma área plana, né? Porque senão vai acumular muita umidade, muita água, né? Em volta ali das leiras, né? Então, precisamos evitar isso. Então, para facilitar o preparo e o manejo da pilha de composto, o que permite uma drenagem melhor, né, da água, principalmente a água da chuva. Locais de baixada, suscetíveis a encharcamento, devem ser evitados. O composto pode ser feito em campo aberto, em chão batido, sendo desnecessário um piso cimentado, tá? Então, qual é o processo de compostagem, né? Quais são as etapas que eu vou precisar para me montar essa estrutura da compostagem, consequentemente, está produzindo ali um composto orgânico? Então, dentro das etapas, essa seleção de matérias-primas. Eu preciso selecionar o que é orgânico e o que não é orgânico, né? Porque o material que não é orgânico, né? Vidro, plástico, papelão, então eu vou separando já para me fazer uma reciclagem daquele material. Agora, o que for orgânico, né? Da cidade, frutas, né?
cascas de frutas, palhadas, esterco de animais, como foi citado. Então, esse material orgânico, sim, eu vou utilizar dentro do meu processo aí de compostagem. O estabelecimento da mistura. Qual a proporção que eu vou colocar de cada um desses elementos, né, dentro da minha mistura? O pátio de compostagem, o local onde eu vou montar minhas leiras, né, amontoar aquele material. De que forma que eu vou fazer isso? Então, tem que ser um local, né, espaçoso. O revolvimento. Eu preciso estar fazendo a aeração, o revolvimento desse material toda semana. Já para mim estar controlando a questão da umidade e estar controlando também a questão da temperatura. Molhamento, né? Então, eu preciso, por exemplo, ou eu utilizo ali termômetros ou vergalhões para mim estar conferindo, né? Aferindo ali a temperatura, estar conferindo ali a questão se o material está seco ou não, se está úmido demais. Então, eu preciso ter esse material, né? Ali próximo, já para mim ter essa atividade, para mim poder fazer, executar isso. Monitoramento, né? Diário, com relação à temperatura e umidade. E o composto pronto, né? Para depois, finalmente, eu utilizar no canteiro da minha casa, na lavoura da minha propriedade, dá uma utilização, dá um destino correto, né, para esse material que até então era considerado, né, um dejeto, era considerado um lixo que não teria, né, uma determinada utilização. Não saberíamos como utilizar esse material. Mas utilizando aí a compostagem, nós estaremos dando, né, um destino correto para esse material. Os tipos de composteira. Eu citei aqui, eu relacionei aqui vários modelos que a gente encontra, né, facilmente aí na internet, tipos, né, de composteiras, baldes, né, bombonas, de madeira, caixotes de madeiras, caixote plástico, sabe? Então, tem diversos materiais aí. O que a gente mais vê mesmo utilizando é feito de bambu, ou de alvenaria, né, de madeira, ou simplesmente amontoa, né, junta aquele material, obedecendo às proporções, e próximo ali da área, né, onde foi produzido aquele material palhoso, onde foi produzido aquele esterco, aquele material que você quer utilizar, né? E tem a parte comercial também, né? Já existe no mercado aí o composto orgânico de industrial mesmo, comercial, né? Que é feito em larga escala, que é feito e comercializado, né? A gente encontra facilmente aí no mercado. Bom, então, o material com relação ao material adequado para o processo de compostagem, só reforçando, então, todos os resíduos, os restos de lavouras e capineiras, esterco de animais, aparas de gramas, folhas e galhos, servem, né? Casca de frutas, né? Todo o material orgânico é produzido, então, servirá para que ele possa produzir esse composto orgânico. Resíduo de agroindústrias, por exemplo, resto de abatedouros, vísceras, né, de animais, sangue de animais, né? Então, cama de aviário, tortas e farinha de ossos pode ser utilizado. Quase todo material de origem animal ou vegetal pode entrar na produção do composto. Quase todo por quê? Porque tem alguns materiais que não pode. Por exemplo, fezes de animais domésticos, de gato, cachorro, então não se recomenda. Produtos químicos, né, vai estar contaminando o seu composto orgânico. Fruta sírio vai estar aumentando demais a questão do pH do material. Remédios também vai um contaminante. Madeira pintada, então a própria tinta, né, tem metais pesados. E esse metais pesado vai estar contaminando o seu composto. Vidros, ó, metais, papéis, plástico, couro. Então, diversos materiais aí que no momento você vai ter que fazer uma seleção, né, uma separação, e esse material é mais preferível fazer uma reciclagem dele, uma reutilização de outro modelo, de outra forma. As vantagens do uso da compostagem. Já foi comprovado em relatos aí de vários trabalhos já publicados, o aumento da saúde do solo, redução da erosão do solo, por permitir, né, uma melhor agregação desses materiais, uma redução de doenças de plantas. Então, dentro do processo de compostagem, a questão da alta temperatura, que chega a atingir até em torno de 70 graus. Então, essa temperatura é suficiente para inibir, né, o crescimento de determinadas pragas, doenças e o desenvolvimento de sementes. Manutenção da temperatura e estabilização do pH do solo. Outra grande vantagem é a ativação da vida do solo, né? Então, você vai estar devolvendo a vida daquele solo que até então estava muito compactado, sem vida, sem uma boa produtividade. O aproveitamento agrícola da matéria orgânica,
oriundo, né, desses dejetos orgânicos, né, produzidos. O processo ambientalmente seguro. Então, não há risco de qualquer tipo de contaminação. Degradação de substâncias inibidoras do crescimento vegetal. Então, determinadas folhas, determinadas plantas que você está utilizando, às vezes existem substâncias que inibem, né, determinado crescimento daquela cultura principal. Então, quando você faz a compostagem, quando você produz aquele composto orgânico, ele inibe esse crescimento, né? Ele inibe ele degrada essa substância. Economia de tratamento dos efluentes, né? Por exemplo, aí o lodo das grandes cidades, o lodo de esgoto, né? Redução do odor. Então, se o composto for bem manejado, não tem, né? Não há possibilidade de ter odores. Então, como fazer essa compostagem, né? Essa é a grande indagação. Então, a montagem das pilhas, do jeito que vocês estão vendo aí, é um exemplo, né? Vocês estão vendo aí na foto. Distribuir uma camada de palha e ou capim no solo, com 20 centímetros de altura. Então, o primeiro momento, né? É o primeiro passo. Depois, 1,80 m, 2 metros de largura ou mais, né? Mas o ideal até 2 metros de largura, já para facilitar essa aeração, essa movimentação desse material, esse reviramento. Molhar bem antes de colocar outros materiais em cima. Misturar e umedecer os materiais a serem compostados. Para cada 1 m³ de materiais, a metade vai ser dejetos sólidos e outra metade de palhadas. Formar a pilha até 1,20 m, no máximo até 1,50 m de altura, não mais do que isso, já para, né, não dificultar tanto o reviramento, o revolvimento. E umedecer em torno de 60%. Fazendo testes, né, com a mão, você pega um pouco ali e vai conferindo para ver como é que está essa umidade. E cobrir com palhada seca a pilha morta, a pilha pronta, né, para manter ali a umidade e a temperatura adequada. Então, qual o tempo da compostagem? Ele é muito variável, né? Depende muito do material que você está utilizando. Mas de 90 a 120 dias é o que mais a gente vê, né? O que mais a gente observa. Mas quanto maior for o controle das condições de temperatura e umidade, mais rápido será o processo. Se as necessidades nutricionais da pilha oleira forem satisfatórias, os materiais adicionados, né, em pequenas dimensões, mantida a umidade adequada e a pilha revolvida todas as semanas, o composto será estabilizado dentro de 30 a 60 dias e curado entre 90 a 120 dias. Então, não ocorrer perda de água. E você percebe que já está apresentando ali uma cor escura, está solto e com cheiro típico de terra, né? Então, é específico, está demonstrando ali que o composto já está pronto. Então, quais são os principais fatores que influenciam nesse processo da compostagem? A questão da umidade, a aeração, a temperatura, a relação carbono-nitrogênio, sempre de 30:1, ou seja, uma parte de nitrogênio na forma de esterco deve estar presente, né, em torno de 30 partes de carbono na forma de palhada. O tamanho das partículas, não muito pequena, não muito grande. Porque se estiver muito pequena, vai promover uma certa compactação. Então, não vai haver uma boa aeração. E se for muito grande, também esse processo da decomposição não vai se realizar. As sementes e patógenos e metais pesados na compostagem, então, serão eliminados, né? Porque, principalmente as sementes e patógenos, em virtude da alta temperatura, de 70 graus. E os metais pesados, no momento que você estiver selecionando, preparando, você já tem que separar, porque ele não pode entrar ali na pilha, né, do seu composto. E essa foto aqui está mostrando, né, a compostagem já em fase de maturação, ela já pronta, quando começa a surgir aí alguns fungos, né? Então, senhores, resumindo, então, os principais fatores que influenciam no processo de compostagem seria a questão da umidade, a aeração, a temperatura, relação carbono-nitrogênio e o tamanho das partículas, que é fundamental e muito importante. E as fases dessa compostagem, ela está dividida, né, está classificada em decomposição, bioestabilização e umificação. Então, tem a fase lá termófila, ela chega a alcançar até 70 graus, onde tem, né, o aparecimento de várias enzimas e bactérias fazendo o trabalho ali da decomposição, e depois a fase mais final, que seria a mesófila, né? Então, constituindo aí em torno de 90 a 120 dias. Então, a evolução da cura do composto, ela seria didaticamente nesse formato. O tempo da compostagem, né? A termófila, aqueles primeiros dias, né? Atingindo uma temperatura realmente mais alta, e depois, né, a fase aí de mesófila,
que é a fase mais final, chegando até o composto sendo já curado, né, pronto para ser utilizado nas lavouras. Então, onde que eu vou aplicar esse composto, né, esse composto orgânico aí? Então, utiliza-se o composto no solo como corretivo orgânico. Em solos pobres em matéria orgânica, como os argilosos e arenosos. O fertilizante orgânico pode ser usado em pomares, hortas, jardins e na agricultura de maneira geral. A aplicação do composto orgânico deve ser sobre o solo, antes ou depois do plantio das sementes e mudas. De acordo com o que vocês estão vendo aí nas fotos, né? Que é um exemplo mostrando sendo distribuído nas lavouras, enriquecendo, né, a estrutura física daquele solo. Bom, é isso. Aqui é a nossa referência, de onde nós tiramos esse assunto, né? Esse material, onde nós pesquisamos. E eu só tenho a agradecer. Muito obrigado aí pela atenção de vocês.